Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 9 de novembro, com a apresentação de um artigo pela doutora Luísa, com orientação do professor Augusto. Artigo, inclusive, de autoria dele, né? Então, vamos lá, Luísa, apresenta o artigo aí para nós, por favor. Então, boa tarde, meu nome é Luísa, eu sou R1 do Serviço de Ginecologia do HC e vou apresentar esse artigo sob orientação do Dr. Augusto Henrique. O artigo que a gente escolheu é um artigo super recente, foi publicado agora no final de outubro desse ano, e o artigo é sobre as complicações perinatais no binômio materno-fetal imprimíparas submetidas a parto cesariana versus a partos vaginais. E esse estudo é um estudo retrospectivo de resultados clínicos associados aos princípios bioéticos. Então, o artigo ele começa contextualizando para a gente as transformações recentes que aconteceram na obstetrícia, né, que colocaram a paciente no centro desse processo de decisão sobre a via de parto, né. Além disso, o artigo fala muito também sobre a autonomia da paciente e que essa autonomia ela tem que ser resultante de uma responsabilidade compartilhada da paciente com o médico, e que para que isso possa acontecer, o médico tem que dar as devidas informações para o paciente, né? E além disso, o artigo fala muito também sobre respeito aos princípios bioéticos, não só a autonomia da paciente que a gente já falou, né? Mas também a beneficência e a não maleficência. E aí, nesse contexto, ele começa colocando um questionamento para a gente, se a gente deve interferir na liberdade das gestantes de escolher a via de parto, persuadindo-as a escolher a via vaginal. Em 1985, a OMS orientou que no máximo 15% dos partos fossem por via de cesariana, né? E nesse contexto começou uma imposição muito grande do parto vaginal nas maternidades. E o questionamento do artigo é, com essa imposição dos partos vaginais, a gente não está tirando a autonomia da paciente de escolher o que ela prefere? A gente sabe, assim, que apesar do parto vaginal ser fisiológico, tem muitas pacientes que ficam aterrorizadas, né, com o parto vaginal. Elas têm muito medo da dor, elas têm muito medo de não conseguir parir, têm a insegurança em relação à vida sexual futura, as possíveis complicações perineais, e isso é função do pré-natalista abordar com esses pacientes durante os 9 meses do pré-natal esses medos e inseguranças e fornecer para elas informações realmente baseadas em evidências para que elas possam decidir o que elas julgam ser melhor para elas. Então, nesse contexto, surgiram os protocolos para regulamentar as cesáreas a pedido, né? E o Conselho Federal de Medicina, em 2020, publicou uma resolução, a Resolução 2284, que fala das condições necessárias para a gente fazer uma cesárea a pedido, né? Então, o Conselho Federal falou que a gente precisa que essa paciente tenha pelo menos 39 semanas de gestação, ou 273 dias, e essa medida se mostrou muito importante para diminuir a chance de desconforto respiratório neonatal. Além disso, a paciente precisa ter essa decisão documentada em prontuário médico e precisa ter o TCLE assinado. Então, o objetivo desse artigo é comparar a segurança e os resultados maternos fetais em primíparas submetidas a partos vaginais a termo ou primíparas submetidas a cesáreas eletivas a pedido com idade gestacional maior do que 39 semanas. E, além disso, tem o objetivo também de discutir os princípios bioéticos relacionados aos resultados encontrados. Então, trata-se de um estudo observacional retrospectivo, e os critérios de inclusão foram: a paciente precisava ser primigesta, o TCLE precisava estar assinado, no caso do parto vaginal, a paciente precisava ter mais de 37 semanas de idade gestacional, na cesárea mais de 39 semanas, e o feto precisava ser cefálico e sem malformações. E aí o estudo analisou diversos desfechos, desde a idade gestacional até o peso do recém-nascido, se o Apgar foi menor do que 7 no 5º minuto, se o RN foi encaminhado para UTI neonatal, se a mãe foi encaminhada para UTI, se houve amamentação imediata, se houve necessidade de usar agentes uterotônicos, se houve sangramento aumentado e etc. E aí, nos resultados, o estudo pegou 2.507 pacientes de 27 a 35 anos,
E dessas pacientes, 1.807, ou seja, 72,1% das pacientes tiveram partos vaginais, enquanto 700, 27,9%, tiveram cesáreas. E aí, nos resultados que o estudo encontrou, né? Nenhuma puérpera foi encaminhada para a UTI e não teve nenhum óbito materno ou neonatal, em nenhum dos dois grupos. Não houve diferença significativa na admissão em unidade de terapia intensiva pediátrica entre os grupos, não houve diferença no Apgar menor do que 7 no quinto minuto, na readmissão materna, na necessidade de transfusão de sangue ou no percentual de comorbidades entre os grupos. Houve uma diferença na média de idade gestacional, né, entre os grupos, sendo que no grupo da cesárea tinha em média uma semana a mais de idade gestacional do que no parto vaginal. O grupo do parto vaginal, ele apresentou maior número de readmissões neonatais e maiores taxas de sangramento puerperal, consequentemente, maior uso de uterotônicos, né? Mas o próprio artigo faz uma ressalva aqui sobre essas readmissões neonatais. Ele coloca que a maioria das vezes essas readmissões foram por causa de icterícia neonatal, que a gente sabe que tem a ver com vários outros fatores, que tem a ver com incompatibilidade sanguínea, com eliminação de mecônio, e que não tem muito a ver com a via de parto. Então, eles mesmos colocam aqui que talvez esse seja um fator de confusão. Apenas uma paciente, que foi do grupo da cesárea, foi submetida a esterectomia puerperal devido à falha de tratamento clínico. No grupo das pacientes de parto vaginal, nenhuma precisou ser esterectomizada. Então, na discussão, o grupo do parto vaginal, ele teve maior incidência de sangramento puerperal, só que o próprio artigo fala que a gente não pode concluir que a cesariana seja um fator protetor. Por quê? No grupo do parto vaginal, tiveram mais pacientes com comorbidades como pré-eclâmpsia, hipertensão, que a gente sabe que são fatores de risco para o sangramento. Além disso, o tempo de trabalho de parto e a incidência de indução de trabalho de parto no grupo do parto vaginal não foram analisados. E esses partos prolongados também são associados à hipotonia uterina. O grupo das cesáreas eletivas, a pedida apresentou maior taxa de amamentação na primeira hora de vida, mas eles também referem que isso pode estar atribuído a essa questão do sangramento, porque durante o protocolo de hemorragia, de uso de uterotônicos, o RN não vai estar mamando, né? Então, eles associam esses 3 fatores como um fator de confusão. O diferencial desse estudo foi que ele selecionou pacientes primíparos para realizarem as cesáreas eletivas a pedido após 39 semanas. A maioria dos artigos que a gente já tinha visto anteriormente, eles mostram piores resultados, mas eles colocam no grupo das cesáreas todos os tipos de cesárea. Então coloca junto, por exemplo, as pacientes que tiveram cesárea intraparto, as pacientes que tiveram cesárea de emergência por descolamento, as pacientes que tiveram cesárea por alguma indicação de alguma comorbidade materna ou fetal, e aí, obviamente, o resultado, né, o desfecho era muito pior. Além disso, o estudo, ele deixa muito claro que ele não tem o objetivo de incentivar ou promover a prática de cesariana indiscriminada, que eles querem manter a recomendação do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que é de incentivar, mas não obrigar essas pacientes a realizarem o parto vaginal. Os resultados de ausência de maiores riscos perioperatórios maternos ou fetais no curto e médio prazo, eles permitiram corroborar o respeito à autonomia das gestantes, porque se a gente vê que a gente não, o princípio da não maleficência, né, se a gente vê que a gente não vai estar causando mal para ela, e ela pode ter autonomia de escolher, por que não respeitar, né? Além disso, o artigo fala também que garantir essa autonomia das gestantes quanto à via de parto não impactou negativamente nas taxas de cesariana, uma vez que o percentual total foi de 27,5% dos partos, mesmo o estudo tendo sido realizado em um sistema de saúde suplementar. Entre os fatores limitantes dos estudos, eles citam o tamanho da amostra, a heterogeneidade e o fato dos dados serem de apenas um centro médico, que tem todas as estruturas disponíveis, equipe treinada e etc. Então, o artigo ele fala que, embora não seja possível afirmar que a cesárea eletiva é protetora, a gente pode concluir que ela não piora os resultados maternos fetais em curto e médio prazo, que ela é tão segura quanto o parto vaginal em primigestas, garantindo, assim, o respeito à autonomia.
mas também o artigo ele fala que são necessários mais estudos, principalmente estudos multicêntricos, né, para tirar esse viés de ter sido feito em um único hospital, com realidades diferentes, para fortalecer as evidências científicas e avaliar a segurança e outros resultados, principalmente a longo prazo. Além disso, a gente colocou aqui um outro estudo também, que é um estudo que foi publicado também agora no final de outubro, que é uma meta-análise super nova do Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que é uma meta-análise de 15 ensaios clínicos randomizados com 6.618 pacientes, sendo que 3.265 pacientes foram parto cesárea e 3.353 foram partos vaginais planejados. Esse estudo é um estudo de grande relevância para a gente, porque a maioria dos estudos que a gente tem, né, comparando os dois tipos de parto, são os estudos retrospectivos. E aqui a gente tem uma meta-análise que tem um nível de evidência, né, superior. Esse outro estudo, ele também começa contextualizando sobre a mesma questão do fato da OMS ter proposto aquela taxa de 10 a 15%, né, de partos cesáreos, mas ele fala também que, mesmo falando isso, a OMS falou que até 2030, praticamente 1 a cada 3 nascimentos vai ser cesárea. E aí eles justificam isso falando que a cesárea, muitas vezes, ela é escolhida pela comodidade mesmo para paciente, para paciente e para o médico, pelo fato de ter se tornado um procedimento cada vez mais seguro, e por essa transição também do parto antigamente ser domiciliar e hoje sendo uma instalação hospitalar. Então, esse segundo estudo, ele tem o objetivo de avaliar a morbimortalidade perinatal e materna por meio de uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados que designaram aleatoriamente os pacientes para parto cesáreo planejado ou parto vaginal planejado, em qualquer idade gestacional e para qualquer indicação de parto. E o objetivo dele mesmo é fornecer informações com o melhor nível de evidência científica para auxiliar essas gestantes na tomada de decisão. Então, nesse segundo estudo, o que a gente pôde ver? Em relação aos desfechos das pacientes que tiveram cesárea, né, os desfechos neonatais. Os recém-nascidos tiveram menor incidência de pH baixo na artéria umbilical, tiveram menor trauma ao nascimento, menor necessidade de alimentação por sonda, menos hipotonia e, em gestações únicas, tiveram menor taxa de morte perinatal. Eu até coloquei um asterisco aqui, porque ele deixa claro que no estudo em geral, a incidência de morte perinatal e materna não foi diferente nos dois grupos, quando ele separou especificamente em gestações únicas que a taxa de morte perinatal foi menor na cesárea. Além disso, os desfechos maternos nas cesáreas. As pacientes tiveram menor incidência de corioamnioniite, menos chances de dor crônica perineal e menos chances de incontinência urinária, tanto em curto quanto em médio prazo. Já as pacientes que realizaram parto vaginal, elas tiveram menor necessidade de realização de anestesia geral, menor incidência de infecção de ferida e menor chance de amamentar no primeiro mês, mas não amamentar em longo prazo. Aqui eu coloquei os principais desfechos, né, encontrados no estudo, e aqui do lado direito eu até marquei que é onde fala sobre a qualidade da evidência. Então, a gente pode ver que a maioria dos resultados encontrados tem a evidência, pelo menos, de qualidade moderada a alta, né? Apenas um aqui que tem uma evidência mais baixa, mas a grande maioria tem ou evidência alta ou de moderada a alta. Então, esse segundo estudo, ele concluiu que, historicamente, né, o parto vaginal, ele é considerado o método de escolha, e a cesárea, ela é escolhida, né, em casos mais selecionados, mas que, apesar disso, eles viram vários benefícios, tanto maternos quanto perinatais, nas pacientes que realizaram cesáreas, mas também viram alguns riscos, né? Outro ponto forte dessa meta-análise é que eles usaram apenas ensaios clínicos randomizados, sendo que muitos desses estudos apresentavam evidências de alta qualidade e riscos de viés muito baixos. É importante ressaltar que nenhum dos estudos relatou sobre futuras gestações, e uma cesárea anterior é um importante fator de risco para futuras complicações, né? Então, assim, isso para mim é um ponto muito importante, porque a gente sabe que
o procedimento cirúrgico hoje em dia é muito seguro e etc, mas assim, o grande problema nosso com a cesárea não é a primeira cesárea, né, e sim as cesáreas subsequentes. Então ele até cita aqui, distúrbios do espectro de placenta, acreta, aumento de natimortos, aumento de nascimentos prematuros e etc. Além disso, o acompanhamento dos bebês nascidos de cesárea revelou alterações na microbiota intestinal neonatal, que foi sugerido como um agente causador do aumento das taxas de alergia, inclusive de asma e de obesidade. Então, esse estudo também conclui falando que são necessários mais dados sobre as implicações, principalmente a longo prazo, de uma cesárea planejada, principalmente sobre a saúde reprodutiva futura dessa paciente. Então, para finalizar aqui, eu coloquei o resumo do resumo. Os dois estudos, eles não têm o intuito, de fomentar a realização de cesárea, mas eles têm o intuito de fornecer informações de qualidade, robustas, para a gente ajudar essas gestantes a decidirem a vida de parto de forma que a gente respeite a autonomia delas. Além disso, o parto cesárea eletivo em ambiente controlado foi tão seguro quanto o parto vaginal em primigestas, e mais ensaios randomizados são necessários para avaliar os riscos e benefícios do parto cesáreo planejado na população em geral, principalmente em relação às complicações a longo prazo. Obrigado, Luísa. Pode parar de projetar sua tela. Professor Augusto, quer fazer suas considerações? Inicialmente, eu queria dar parabéns para a Luísa. Eu acho difícil de fazer melhor, né, Luísa? São dois artigos que, apesar deles terem o mesmo tema, eles são artigos muito diferentes, tanto na metodologia até na intenção deles. Só para dar um contexto, esse primeiro texto publicado, ele é fruto da tese de doutorado do Carlos Henrique, e essa tese de doutorado ela não é em obstetrícia, ela é em bioética. E o objetivo principal é possibilitar que a paciente ela tenha melhores informações sobre muitos mitos que circulam, principalmente em mídias não técnicas, sobre falácias sobre a cesariana e o parto normal. Então, uma vez que você estuda várias afirmações e você vai a fundo, você consegue ter ali, cientificamente demonstrado, algo que todos os obstetras que estão aqui nessa reunião vão concordar. O grande problema até hoje, em comparações de cesariana com parto vaginal, é o fato da cesariana em caráter de emergência ser incluída nesse grupo de análise das cesarianas. E também a gente tem que lembrar que a enorme maioria desses artigos eles se baseavam em textos e técnicas feitas nos anos 80 e 90. E de lá para cá a gente teve um incremento absurdo na nossa tecnologia cirúrgica, tanto em antibiótico profilaxia, quanto em fios, tempo cirúrgico, questões anestésicas, protocolos uterotônicos, né? Todo mundo aqui passou por uma série de mudanças técnicas em realização da cesariana, para a gente saber que hoje a gente está em algo que a gente poderia chamar para o nosso momento de estado da arte. Eu acho que você foi muito feliz e repetiu várias vezes isso. Nenhum dos dois estudos eles têm como objetivo incentivar a realização de cesariana. O nosso artigo ele tem publicação um pouco anterior desse publicado no American Journal, mas eles são sempre muito diretos em dizer que basicamente o que se questiona são todas aquelas críticas infundadas feitas à cesariana eletiva. A gente tem que lembrar que, como você comentou também, a cesariana tem riscos a longo prazo, e principalmente as múltiplas cesarianas, elas vão sim ser um problema de saúde pública, mas quando eu penso pontualmente na paciente na minha frente, uma paciente primigesta que vai ser submetida à cesariana, e ela me pergunta o que é melhor para mim, a resposta de se dizer um parto vaginal, ela não é tão óbvia quanto a gente esperava. A gente tem que analisar um contexto que é um pouco maior e que vai, inclusive, nas intenções futuras dessa paciente, né? É importante se discutir trabalhos que tenham resultados controversos, porque a gente sabe que somos poucos que discutimos e estudamos isso ao fundo, e se a gente deixa de fazer esse tipo de trabalho e discussão,
a gente perde para a mídia social e outras categorias que visam ludibriar ou trazer outros contextos para orientação de pacientes que não são necessariamente verdades científicas. Mas, mais uma vez, eu queria te parabenizar. Achei que a apresentação foi muito sucinta, foi ótima. Você gastou aí perto de 16 minutos para apresentar 2 artigos. Tá muito bom. Acho que todo mundo aqui preza pela velocidade. E exatamente por isso eu termino meu comentário aqui e passo a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Obrigado, professor Augusto. Realmente, parabéns aí pela publicação, né? É sempre importante a gente publicar e discutir, né, os artigos nacionais, principalmente esse aqui da nossa cidade, uma casuística de um hospital privado. É interessante, até uma taxa de cesariana relativamente baixa para um hospital privado, né? Mas a gente tem que levar em consideração que são apenas os casos que foram feitos pela equipe de plantão, né? Não inclui aí os casos dos médicos de fora que iam lá fazer sua cesárea agendada, né? Mas não tira o valor do artigo de forma alguma. Essa discussão de que a mortalidade do parto normal ela é maior, da cesariana é maior do que o parto normal, ela já tem muito tempo que ela está sendo questionada mesmo, Augusto. Assim, eu acho que é politicamente incorreto a gente entrar muito nesse tema, porque a gente sabe que o parto normal ele é mais fisiológico, se está tudo bem, ele deve ser realmente incentivado, mas daí, ok, eu concordo com esse argumento, o parto normal é fisiológico, ele deve ser incentivado. Mas daí você fala assim, não, você tem que fazer o parto normal porque o risco de mortalidade é maior quando você faz a cesárea eletiva. Aí eu já não concordo, né? Uma vez eu dei uma aula num congresso sobre a história da cesariana e eu mostrei esses dados lá e aí eu falava assim, não, eu dando aula aqui falando que a mortalidade na cesariana é maior do que no parto normal, todo mundo que está sentado aí na plateia olha para mim e fala assim, só sou na sua mão, na minha não morre ninguém, não. Porque a impressão que o médico que faz a cesariana sua de rotina do consultório, paciente 39 semanas, sem complicação, é que não complica nada, a taxa de complicação é muito baixa. Então, realmente, aí quando você faz essa divisão, você pega as cesáreas que foram feitas de forma 100% eletiva, com as cesáreas que tinham uma indicação, seja uma indicação, uma urgência intraparto, que lógico vai ser muito pior, ou uma cesariana que é feita por uma indicação, por exemplo, uma pré-eclâmpsia materna grave, é lógico que a mãe já está em condições piores também, né? Então, a cesariana eletiva, ela tem uma mortalidade baixa. Tem um artigo que eu até apresentei nessa aula da Organização Mundial de Saúde, 2013, não sei, que eles compararam a mortalidade segundo o tipo a via de parto e o tipo de cesariana. Um artigo grande, 250 mil pacientes, assim, de vários países. E aí a cesariana intraparto era pior, a cesariana eletiva era melhor, a cesariana eletiva sem indicação, que eles chamaram lá, que seria essa cesariana pedido, ela teve 0 de mortalidade, não morreu ninguém. Então, eles nem entrou na análise, né? Mas é lógico que a gente tem que deixar claro, fazer o disclaimer que a gente não está defendendo que seja feito cesariana em todo mundo, a gente está só dizendo que ela não é tão problemática quanto alguns tentam pintar, né? Mas parabéns mais uma vez. Mariana parece que quer falar também. Quer falar, Mariana? Ela levantou a mão e agora desistiu. Não, Mário, não quero não, obrigada. Era só para dar palminhas mesmo. Beleza. Foi excelente, gente. Nós temos várias pessoas aqui que fazem medicina privada também. Alguém quer fazer algum comentário a respeito aí do apresentar? Ou mesmo, quem, independente disso, né? Mas qualquer um que queira fazer algum comentário. Doutor Clóvis, quer falar alguma coisa? Mário, que a gente, quer dizer, essa discussão é antiga mesmo, como você disse, né? A gente tem, da minha época eu tentava entrar na faculdade, eu preparei uma aula sobre cesariana, e eu terminava a aula falando assim, a cesárea se tornou perigosamente segura. Então hoje a gente, hoje, não só hoje, mas há mais de 30 anos, né, os métodos de cesariana, a técnica de antisepsia, torna a cesariana muito fácil, muito à nossa mão, e o risco realmente é das cesarianas posteriores, né?
E o que eu sempre justifico para as minhas pacientes é que uma cirurgia, uma abertura de um abdômen, ele tem que ter uma justificativa. A gente não tira um apêndice pelo risco dele inflamar, mas sim quando ele está inflamado. Então, a paciente, para ser submetida a uma laparotomia, né, ela tem que ter um justificativo, porque quando complicar, a gente tem que ter um porquê, né, o porquê que a gente fez, que aí a gente consegue não só justificar para nós mesmos, mas também para o juiz. Então, a gente tem que ter essa noção de que é um procedimento cirúrgico e ele não deve ser substituto de um procedimento natural, a não ser com justificativa. Dentre essas justificativas tem várias, né? Inclusive, por exemplo, muito justificável um vaginismo, né? Então mas não pode ser simplesmente por medo, receio de dor ou coisa semelhante. Por exemplo, se a paciente alega proteção perineal, você acha que é uma justificativa válida? A paciente que tem parto normal tem mais distopia pélvica do que a paciente que tem incontinência. Então, o pessoal da urogineca, eles discutem isso de forma séria. Assim, a paciente tem um histórico familiar de incontinência urinária, de prolapso uterino, ela fala assim, não quero porque na minha família todo mundo tem incontinência urinária e o risco é menor com cesariana. Será que é uma justificativa válida? Acho que talvez seja. Tem várias justificativas. Eu acho que o professor Augusto e o Dr. Carlos Henrique quiseram demonstrar aí com o trabalho deles foi que, se acaso a paciente bem esclarecida opte pela cesariana, a gente não precisa ficar constrangido em atender o pedido dela, né? Logicamente, desde que ela esteja bem esclarecida. Isso que o Cláudio falou. O medo da dor, acho que a gente tem que orientar a paciente que existe analgesia, que existe técnicas de controle da dor, mas uma vez que ela foi orientada, que ela já está esclarecida e mesmo assim ela opta, ok, também não vejo por que não atender esse pedido. Mais alguém, gente, que gostaria de fazer um comentário? Muito bem, então vou agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente vai retornar com a apresentação de um caso clínico. Não, desculpa. Semana que vem o Congresso Brasileiro não vai ter a reunião do PNAR, nós vamos voltar daqui a 2 semanas, porque tem várias pessoas que vão para o Congresso Brasileiro. Então, até daqui a 2 semanas. Obrigado a todos, boa noite.